Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o nosso podcast Falando de Direitos. E hoje o podcast está sendo gravado para a plataforma Spotify e também para o meu canal no YouTube. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube, a rede social do YouTube é Prof. Alexandre Bezerra. E também no Instagram, Prof. _Alexandre Bezerra. Vamos lá, gente. E hoje, o nosso podcast, hoje é dia 18 de abril de 2023. A previsão é sempre de postar os podcasts na quarta-feira, mas hoje, excepcionalmente, a postagem será na terça-feira, dia 18 de abril. E o assunto do nosso segundo podcast do canal Falando de Direitos, ele traz uma questão muito falada, muito polêmica, que tem sido discutida com bastante veemência nas redes sociais, que é sobre a importação por meio postal de produtos vindos da China, ou, na verdade, produtos vindos de qualquer lugar que estejam vindo do exterior. E a grande discussão é em relação à taxação pelo imposto de importação desses produtos. Eu queria trazer para vocês, dizer para vocês que é o seguinte: não vamos discutir questões políticas, se isso faz bem para a arrecadação ou se não faz bem. Nós vamos discutir a questão legal do que o Ministério da Fazenda, por meio das suas instruções normativas, portarias, tem feito, não desde agora, já desde que existe essa previsão desse regime especial de tributação. E como é que é possível fazer para alterar? Então, eu vou tentar demonstrar aqui, mostrar para vocês que a expedição dessas portarias, instruções normativas, limitando a $50, dizendo que só pode ter a isenção se for de pessoa física para pessoa física, eu vou mostrar que tem uma lei que fala sobre isso, ela não tem nenhuma previsão desse tipo. Inclusive, o valor é até superior dessas portarias. Essas portarias, em tese, são ilegais. Então, vamos lá? Eu vou diminuir aqui para quem está no YouTube para aparecer a tela. Então, vamos lá. A tributação simplificada dessas remessas postais internacionais, ela já existe e tem previsão no Decreto-Lei 1804, de 3 de setembro de 1980. Então, foi criado naquela década de 80, ainda sob a vigência da Constituição anterior, uma forma de tributação simplificada para que as pessoas pudessem adquirir, comprar mercadorias vendidas no exterior e não sofressem com a tributação, ou seja, com a proteção pelo Estado brasileiro dos produtos nacionais. Então, esse decreto-lei, e eu gosto muito de falar, por ser professor também de direito constitucional, que o decreto-lei, sob a égide da Constituição anterior, ele tinha força de lei, era lei. Da mesma forma que atualmente temos as MPs, e anteriormente da vigência na própria Constituição Federal, antes da emenda, as MTs não tinham aquela obrigatoriedade de serem votadas até certo prazo, senão perdiam a eficácia, a vigência. Os decretos-leis também eram uma forma do executivo legislar e tem a hierarquia de lei. Então, ela não é o decreto-lei não é uma norma infralegal. Eu queria que vocês guardassem esse ponto aí. O decreto-lei não é norma infralegal, ela é norma legal. É uma lei em sentido estrito. Por mais que seja um decreto expedido pelo executivo, um decreto-lei expedido pelo executivo, ele tem a força de lei e é uma lei. Então, vamos lá. Esse decreto 1804, de 3 de setembro de 1980, ele dispõe sobre a tributação simplificada das remessas postais internacionais. E lá, no artigo 1º, ele instituiu, vocês estão vendo aí, instituiu o regime. O regime de tributação simplificada. Simplificada para a cobrança do imposto incidente sobre bens contidos em remessas postais internacionais, observado o disposto no artigo 2º deste decreto-lei. E no artigo 2º, ele diz o seguinte, eu vou primeiro falar, vamos lá no artigo 2º. Artigo 2º. O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o artigo 1º deste decreto-lei,
ou seja, o imposto de importação, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas, olha, veja bem, as alíquotas. Então, o Ministério da Fazenda, ele pode, por meio de portaria, de instruções normativas, ou por meio de normas infralegais, ele poderá fixar as alíquotas do imposto de importação, ou seja, as alíquotas desse regime especial. As alíquotas especiais a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º, bem como poderá. Aí o inciso 1, ele diz sobre as normas aduaneiras, não é o nosso foco. O inciso 2, que vocês estão vendo aí que está está riscado, ele tem uma nova redação, desde 1991, mas ele previa que é o seguinte, ó, ele poderá dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até 20 dólares americanos quando destinados à pessoa física. Aí houve a Lei 8.383 de 91. Percebam, o que alterou o decreto-lei foi uma lei, não foi nenhum decreto, ou seja, uma lei para alterar um decreto-lei. De maneira alguma a gente pode utilizar um mecanismo como portaria, um tipo de regulamento ou um decreto para poder alterar o decreto-lei, porque sob pena de ilegalidade. Então, a redação dada pela Lei 8.383 de 91 é o seguinte, inciso 2 do artigo 2º, dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até 100 dólares americanos ou o equivalente em outras moedas quando destinados a pessoas físicas. Então, o que nós temos aqui? Desde 1991, a faixa de isenção para os produtos de remessas postais que chegam no Brasil está em até 100 dólares americanos. Então, o que o Ministério da Fazenda fez? Toda vez que uma lei, ou seja, um decreto-lei nesse caso, diz que pode haver regulamentação, eles não se preocupam se a regulamentação extrapola ou não. A lei permite, está escrito aqui no artigo 1º, que fica instituído, e aqui no parágrafo, fica instituído o regime de tributação simplificada, e diz ainda aqui, que no artigo 2º, que o Ministério da Fazenda poderá fixar as alíquotas especiais. Alíquotas. Qual o percentual do imposto de importação quando for tributado? Vai ser de 60%, 50%, 100%, 400%, 200%. Esse é o poder que a norma regulamentadora tem. Agora, ela não pode dizer que a partir de agora as importações de 50 dólares serão tributadas, porque a lei não permite isso. Então, o que aconteceu? O Ministério da Fazenda, já lá em 1999, por meio da portaria 156, ele disse que as importações de remessas postais terão isenção do imposto de importação, desde que limitada a 50 dólares. Aí depois veio a Instrução Normativa 096, que também fixou em 50 dólares e determinou que o destinatário e o remetente, ou seja, quem está vendendo e quem está comprando, sejam pessoas físicas. Ora, gente, é princípio básico do direito, e não digo nem no direito tributário, no direito, o princípio da legalidade. Então, normas infralegais não podem alterar uma lei. O decreto-lei é uma lei, queira ou não, ele é uma lei. E essa lei, que é o decreto-lei 1804 de 1980, ele determina, lá no seu inciso 2, que a faixa de isenção é de até 100 dólares. Ele diz que o destinatário tem que ser pessoa física, mas o remetente não precisa ser pessoa física. A lei não fala sobre isso. Então, nós temos aqui que as portarias, qualquer portaria do Ministério da Fazenda, uma instrução normativa do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, que diga
que a isenção só de até a isenção, até que seja US$ 100, só vai recair quando importador e o exportador, né, quem está enviando a mercadoria, quem está recebendo sejam pessoas físicas, é ilegal, porque a lei não prevê isso. A lei não diz que quem está enviando a mercadoria tem que ser pessoa física. Então, essa exigência, por meio de norma infralegal, é inconstitucional. Desculpe, é ilegal. Então, é possível haver essa restrição? É possível, sim, desde que haja, como, por exemplo, o governo agora, hoje eu verifiquei isso, ele, numa MP, ele está querendo alterar alguns parâmetros do decreto-lei. Então, ele pode alterar de US$ 100 para US$ 50, pode, não tem problema nenhum, desde que seja aprovado pelo Congresso Nacional. Ele pode incluir que as importações para ter isenção sejam de PF para PF, ou seja, de pessoa física a pessoa física, pode também, desde que utilize o mecanismo correto, que é a alteração do decreto-lei por meio de lei e não de norma infralegal. Então, essa é uma grande questão. Desde 1991, que a faixa de isenção é de US$ 100 e independe se quem está importando, quem está enviando a mercadoria é pessoa física ou jurídica, desde que quem esteja comprando, ou seja, recebendo aqui no Brasil a mercadoria, seja pessoa física. Aí essa sim terá a isenção prevista na lei. Então, para resumir tudo aqui que nós falamos, o que está vigente hoje em relação a esse regime especial de tributação em relação às remessas postais internacionais é de que o Decreto-Lei 1804, de 1980, ele prevê a isenção, já com a alteração de 1991, ele prevê a isenção de US$ 100. E ele exige, como ele não diz o contrário, de que quem está importando seja pessoa física, independentemente de quem esteja enviando a mercadoria, seja pessoa jurídica ou pessoa física. Essa é a realidade jurídica que nós temos aqui. Então, você, é o meu entendimento, você que tem as suas mercadorias, está sendo taxado e as mercadorias obedecem o valor de US$ 100 americanos, o limite de US$ 100 americanos, e você é pessoa física, você deve, no próprio Juizado Especial Federal, entrar com uma ação contra a União Federal quando ela exigir a cobrança do imposto de importação. Esse é um ponto muito importante. A gente sabe muito bem que acaba, no final, como o custo para poder você iniciar uma ação contra a União é um custo alto, e acaba que o contribuinte, né, o importador, pessoa física, ele olha aquilo ali e fala, ao invés de eu pagar para o advogado, melhor ir lá e pagar o tributo. Então, eu alerto que pode ser feito no próprio Juizado Especial Federal, claro, limitado aí o valor de 60 salários mínimos, se você estiver fazendo uma aquisição muito alta, né, então não vai ser possível você distribuir essa ação no Juizado Especial Federal. Então, é necessário que as pessoas façam isso, que corram atrás dos seus direitos. Qualquer tipo de portaria, instituição normativa, regulamento, qualquer tipo de ato infralegal feito pelo Poder Executivo com vistas a cobrar imposto de importação nas importações inferiores a US$ 100 americanos, ou então também, como já está dizendo, né, que a isenção ela vai continuar para pessoa física, quando o importador é pessoa física, e quem está vendendo é pessoa física, mas excluirá quando o vendedor for as pessoas jurídicas, porque justamente o governo quer proteger o mercado interno das pessoas jurídicas que estão vendendo. Eu digo aí a Shein, a AliExpress e as demais empresas que estão do exterior vendendo os produtos com os valores até inferiores aos vendidos no mercado nacional. Eu gostaria de lembrar que a proteção do mercado nacional,
do empresariado nacional, ela não deve ser por meio de tributação, gente. Não pode ser por meio de tributação. E quem paga a tributação é o contribuinte. Então, por mais que você queira proteger o mercado nacional, você deve proteger fazendo com que o mercado nacional ele seja competitivo, ou seja, retirando tributação. Então, algumas pessoas eu acho que nunca fizeram uma importação, mas quando você compra um produto importado, a obrigação do recolhimento do imposto de importação e de alguns casos de IPI é do importador. Então, essa história de que quem vai pagar o imposto é a empresa, não é, ela vende o produto e quando chega na aduana, tem a fiscalização e ali a pessoa que está importando, seja o destinatário final ou não, ele só tira a mercadoria quando paga o respectivo imposto. Tá, gente? Então, muito obrigado, ficamos por aqui, foi um prazer imenso estar com vocês. Convido todos vocês a seguir as nossas redes sociais. Meu nome é Alexandre Bezerra, sou professor e advogado, e eu tenho alguns canais nas redes sociais, como no Instagram, no YouTube, onde eu posto semanalmente, sempre que eu posto, mais de uma vez por semana, informações importantes no âmbito do direito tributário, direito administrativo, referente a concursos públicos. E é um prazer imenso deixar essas informações. Então, sigam aí as nossas redes sociais. O Instagram é @prof_Alexandre Bezerra. No YouTube é Prof. Alexandre Bezerra. Um grande abraço para vocês. Lá no podcast, no Spotify, podcast Falando de Direitos, não deixem de seguir, não deixem de curtir, fazer o download, baixar, compartilhar para os seus amigos. Um grande abraço para todos vocês.